Praise God, praise God. We lift the name of Jesus on high. Que eu falei, vamos adorar o Senhor e levantar o nome dele. Vai receber na unção aí. Quem nos acompanha nesse ministério sabe que eu falo inglês para você ir receber na unção. E eu profetizo que você vai falar melhor do que eu. I like Bible. Eu gosto da Bíblia. Let's break things down with the Bible. Eu gosto da Bíblia e gosto de explicar as coisas dentro da Bíblia. Hoje é MMA para Deus, MMA para Jesus. Como que a gente luta a luta espiritual? Quando você, sua família, seus filhos, seu casamento, seu noivado, seus negócios, tudo está sendo atacado pelo diabo. Vou te ensinar como que você aprende a lidar e discernir. Está lidando com o ser humano ou você está lidando com os espíritos imundos usando o ser humano. Tudo que é treta, tudo que é problema é o ser humano. Com caráter deturpado que os demônios usam. A nossa luta não é contra o ser humano em si, mas é contra os principados, as potestades e as forças espirituais da maldade. Os demônios só vão usar o que eles veem dentro do coração da pessoa. Entendeu? Aonde eu vou, onde a gente caminha, você, eu, nós, tem espíritos imundos acompanhando a gente, como também tem os anjos que vai acompanhando e anotando tudo. Então, existe anjos de guerra para te proteger, existe anjos da provisão que vem te abençoar, trazer as bênçãos de Deus para você. Aí existe os anjos que ficam só para te proteger mesmo. Aí tem os anjos que traz a palavra de Deus, mas também tem os anjos de guerra que guerreiam por você quando pessoas mau caráter, sem temor de Deus, endemoniado, acha que pode tocar nos ungidos de Deus, acha que pode levantar contra as suas coisas. Porque ungido não é só eu não, ungido vocês também todos são, entendeu? E essa ideia de ungido, não toca no ungido de Deus. Deixa eu equilibrar um pouco aqui, porque tem muita religiosidade, muita mentira no meio disso aí. Eu, como apóstolo, nome de Deus, eu aceito correção. Depende do nível de intimidade que eu tenho com a pessoa. Se ela me conhecer mesmo, ela pode me corrigir, deixar o sarrafo na minha cabeça se eu estiver fazendo coisa errada. Porque tiro um título de apóstolo à frente do meu nome, eu sou o Alexandre, um ser humano normal como qualquer um, e eu também amo a correção. Entendeu? Se for baseado na Bíblia, na verdade, eu tô de boa. Entendeu? Eu sou corrigido. Agora, essa ideia, não toqueis nos meus ungidos. Tem um monte de homem endemoniado, mulher endemoniada, que tem problemas, são narcisistas, são bipolar, tem um monte de tranqueira, aí não quer que faz tudo errado, os caras aprontam nas igrejas, faz um monte de coisa errada, aí quer que vocês vão passar a mão. Eu vou dar uma equilibrada nisso. O termo ungido na Bíblia só aparece para Jesus. Então, eu em si não sou ungido. Jesus deixa eu usar a unção dele, não é minha, a unção é dele. E essa ideia que eu não posso ser corrigido, não. Eu tenho pastores, eu tenho amigos que é íntimo, quando eles veem que eu estou saindo da linha, eles pegam e deixam o pau na minha cabeça. Eu acho bom mesmo, porque voltar para o mundão, desviar, igual já, né? Eu contei um pouco da minha história aí, que eu caí da fé um tempo, fui beber, fumar, pegar mulher, esses trem do capeta, nunca mais na minha vida. E outra coisa, gente endemoniada, mau caráter, que não quer Deus, longe de mim, entendeu? A gente, para ser abençoado e receber as vitórias do Senhor, você tem que ser sério. A Bíblia diz, seja o seu sim, sim, não, não. Tudo que passar disso, aí ó, Jesus falando, é a influência dos demônios. Tá vendo? Quem fica dando canseiro para você, arrebentando sua vida, acabando com sua vida, os demônios usam o caráter e a personalidade da pessoa. Aí se a pessoa não tem um coração para arrepender, entendeu? Não arrepende. Fica dando lugar pros capetas. Aí eu vou te mostrar na Bíblia que tem situação e tem situação. Lucas capítulo 6, versículo 29, Jesus vai dizer assim, ó. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa que leve também a túnica. Então, tem situação que você tem que ficar de boa mesmo. Você tá vendo que as pessoas querem roubar sua empresa, as pessoas que roubou seu marido, roubou sua mulher, as pessoas que sacaneiam seus filhos, as pessoas que estão te dando trabalho, dando canseira, só trazendo destruição, destruição, destruição. Você não tem paz, não tem tranquilidade. Deus não quer que a gente fique pagando de bonzinho, não. Primeiro que isso nem é bíblico. Para com essa história de querer pagar de crente bom, porque nem Jesus teve coragem de falar que ele era bom. Tá na Bíblia, vai ler, vai estudar, ué. Jesus disse que bom só tem um, Deus. E o que Deus espera de você e de mim? Que nós sejamos justos. Justo vem de justiça. A Bíblia fala em Romanos 13, do versículo em diante, que todos nós temos que estar submersos debaixo da autoridade das autoridades governamentais, porque elas foram constituídas por Deus. Esse povo que fica aí dando trabalho, dando canseira, rouba, mente, comete crimes contra a mulher, contra a criança, e apronta, irmão, faz um monte de coisa criminosa, é tudo influência de Satanás, dos demônios.
Porque Deus quer que a gente caminhe certinho, faz tudo certo dentro da lei, bonitinho, do jeito que o Senhor quer. Aí ele vem e unge. Aí ele começa a ungir as suas causas, as suas coisas, aí Deus é contigo. Aí você guerreia no espírito. Ah, mas a pessoa me dá muito trabalho, já roubou meu dinheiro, não pagou, me deve, não paga, me deu outro, fala, meu cunhado pegou minha irmã, tem um monte de tranqueiro que acontece com vocês aí, eu tô ligado. Agora, qual que é a sua atitude? Deus, eu vou falar para você como é que eu faço. Deus, em nome de Jesus, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus, eu libero ela no mundo espiritual. Agora eu também me perdoo, em nome de Jesus, por causa de condenação, né? Pensamento de condenação, isso, aquilo. Aí muitas vezes você fica botando culpa no você mesmo, por isso, por aquilo, é normal. Aí eu vou e me perdoo. Aí se a primeira oportunidade que eu tiver para ir lá na pessoa, eu vou lá e falo, ó, você me perdoa em nome de Jesus por tudo que eu fiz e falei com você. Se ela me perdoar, amém. Se ela não me perdoar, problema dela. Meu problema com Deus já está resolvido. Porque a partir do momento que você pede perdão, o sangue de Jesus vem e te purifica. Aí Deus nem lembra mais dos trem. Agora, como é que guerreia espiritualmente quando você está sendo sacaneado, vocês que estão aí me escutando em qualquer lugar do mundo, você está sendo prejudicado? Então você, aqui, ó, água, pão, já mostrei, jejum e oração, tranca com Deus, e Deus vai começar a te dar estratégia, Deus vai começar a te encher, Deus vai começar a te abençoar, porque a guerra é espiritual. Aí você começa, em nome de Jesus, soltar anjo, liberar anjo na situação. Deus, em nome de Jesus, eu ordeno que os anjos vão lá agora, onde tiver, começa a trabalhar e mudar essa situação, entendeu? Porque tem situação que você tem que ficar oferecendo o rosto para evitar um problema maior. Aí como vocês, glória a Jesus, estão abrindo entendimento, e para aprender a Bíblia, Lucas capítulo 22, versículo 36, Jesus vai dar uma outra situação agora. Disse-lhes, pois, agora aquele que tiver bolsa, tome como também a sacola de viagem, e o que não tem, compra espada. Entendeu? Porque Deus está mandando comprar espada, não é para alisar ninguém, não é para guerrear mesmo, só que no espírito. Deus jamais vai aceitar ninguém, gente mau caráter, cheio de demônio, onde vocês estão aí passando as lutas de vocês, ficar tirando onda com o servo de Deus e a serva de Deus, não, nós é ungido, nós caminhamos com Deus, nós decidiu com Jesus. Aí os demônios, presta atenção, você só vai receber um espírito imundo entrando no você se você quiser. Eu já falei, Deus só vai permitir o que nós permitimos. Então, como o povo gosta do pecado, gosta de coisa errada, fica quebrando a lei de Deus o tempo inteiro, porque você tem que entender que a Eclesiastes fala que à nossa volta existem sete barreiras de proteção que Deus colocou, ímpio e descrente, todo mundo. A graça de Deus é derramada para todo mundo. Aí. Quando chove, não cai só na sua cabeça, então os ímpios também é protegido. A única coisa que eles têm que fazer, depois os ímpios, os que praticam impiedade, o povo que é do mundão, eles têm que reconhecer o sacrifício de Jesus, mas o sacrifício está lá para todo mundo. Então, o que acontece? Você precisa ser focado nas coisas de Deus, você precisa decidir, mesmo guerreando, liberando amor, perdão e reconstituição. Mas as partes jurídicas, tudo aquilo que você tiver que fazer, vá atrás do que Deus te deu e não deixa demônio, capeta, Satanás ficar tirando com a sua cara, mas não. Existe situação, um tempo que você vai deixando, que eu falei, vira o rosto, e tem situação, aqui, Jesus mandando comprar a espada. Da onde foi que vocês acham que Pedro, lá no Getsemane, de onde veio aquela espada que ele arrancou a orelha do soldado lá, e Jesus teve que vir colar de novo? Foi Jesus que mandou ele comprar, ué. Só que Pedro não entendeu o tempo de usar a espada. Jesus falou para ele, Pedro, quem viver da espada vai morrer pela espada, guarda a espada. O mistério ali é porque não estava na hora. A hora de quê? Quando Jesus voltar, lá no Apocalipse, lá fala que ele vai montar no cavalo, e lá vai sair uma espada afiada de 2 gumes da boca dele, e o exército do céu vai seguir ele. Aí nessa situação, Pedro vai poder usar a espada. Você pegou o mistério? Então, para de querer ficar pagando de bonzinho com capeta, com demônio, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados, as potestades e as forças espirituais da maldade. As pessoas que estão te sacaneando, dando trabalho, dando tranqueira, estão amarradas pelo inimigo. E a luta é espiritual, só que tem um caráter. Entendeu? Então os espíritos malignos ficam andando aí na rua, eles te observam. Aí eles olham o seu coração, aí vê que seu coração é podre, que a Bíblia fala que existe gente do coração perverso, aí os espíritos vão lá, chamam outros e entram no você. É assim que a pessoa não fica possesso, não é possessão. Possessão é controle total. Nenhum ser humano no planeta Terra, mesmo satanista, pode ser quem for, Deus nunca vai permitir ele ter uma possessão completa, que nem vocês ficam assistindo filme de Hollywood do Exorcista, aquele ali tudo é mentira. Deus é justo, porque se ele permitir as pessoas ficar possessas, e que a pessoa morrer, então não tiver no dia do tribunal, Deus não vai poder julgar ninguém não, porque a culpa não é deles, é dos demônios. Mas Deus não é assim não. A palavra na Bíblia,
Por isso que muitos religiosos, pregador, teólogo, têm problema de acreditar que crente pode ter demônio, pode ter maldição. É porque a palavra grega ali é daimonizomai. E daimonizomai está falando de controle total, tomar conta da pessoa. Ele está falando ter demônio, está debaixo da influência deles. Então, você, 1 Tessalonicenses 5:23 diz, você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo, igual eu. Então, 2 Coríntios 5:17 também fala que a nova criatura está em Cristo Jesus, só que no espírito. Foi seu espírito que foi renovado. A alma e o corpo, o restante é um processo, você tem que permanecer nele. Deus é com você nas guerras, Deus é com você na paz, Deus sempre vai estar com você e você precisa ter maturidade para entender que há tempo de paz e tempo de guerra. Principalmente quando está envolvido joias, coisas preciosas para você, parte para cima com o Espírito de Deus e a justiça. Entendeu? Você não tem que ameaçar ninguém, tem que bater ninguém, tem que querer matar ninguém, né? Uma situação na minha própria família mesmo, ficou todo mundo perturbado lá no Pernambuco, lá no lugar, a minha esposa, a família dela tinha uma amiga, aí o marido dela, doido, não aceitou o relacionamento, foi lá e matou a coitada da menina. Misericórdia. Aí já foi preso, graças a Deus, a justiça de Deus já tá feita. Agora, meu irmão, lá dentro da cadeia, meu filho, o que ele tá passando, quer nem saber. E outra, se ele não arrepender mesmo, arrepender de verdade, vai descer direto pro inferno. E o castigo dele que os demônios vão fazer com ele lá no inferno, vai ser 50 vezes pior do que uma pessoa que nunca aprontou. Porque o dom da vida quem deu foi Deus e o único que tem o direito de tirar é ele. Então, meu irmão, é porradão, MMA pra Jesus. MMA. Let's go fight. Fight. You need to learn to fight. Que eu falei agora, você tem que aprender a lutar. Let's fight! Fight! Vai lutar porque é teu, vai lutar por aquilo que Jesus te entregou na unção, no poder do Espírito Santo, com jejum e oração, na paz e no amor, e usa o sistema da justiça para te proteger. E eu profetizo sobre a sua vida agora em nome de Jesus, não importa o que você está passando, a vitória já é tua pelo sangue de Jesus. Deu papo, falei de sempre como eu falo, entendeu? Falei direto. O evangelho a gente tem que usar ele e não ficar falando. Fica esperto que enquanto existir malandro, otário, malandro se dá bem.